dizendo que ele passou pelos exames, né, e que foi constatada uma lesão tendínea na coxa direita. Então é uma notícia que abala um pouco o elenco do Palmeiras e abre uma disputa, né, para vários jogadores que também estão correndo atrás, né? Ele faz muita falta porque está jogando bem. Sim. Mas eu acho que aquilo que eu falei ontem, 3 semanas atrás, a torcida queria matar ele. A melhor partida que o Emi Martínez fez pelo Palmeiras, na minha opinião, foi o jogo de Barueri contra o Corinthians, quando ele jogou de 8. E depende, se você tiver Maurício e Veiga como opções, você traz o Andréas para trás. Em fevereiro ele deve estar voltando, imagino eu, 3 a 4 meses, porque descolou o músculo do osso. Tinha que ter treinado de 8, sim. Aliás, é a função preferida do Andréas. Bom, rapaziada, então chega essa notícia aí, né? Notícia nada boa pro Palmeiras, pro torcedor. Lucas Evangelista, infelizmente, fora da temporada aí, né, pessoal? Não atua mais com a camisa do Palmeiras. Lesão grave do Evangelista. Desejamos aí toda sorte para ele, né? E o PVC, lá no programa de primeira, no All Sport, trouxe algumas informações importantes sobre essa lesão aí do Evangelista, inclusive já projetando o time sem ele. O PVC deixou a opinião dele. Enfim, vocês vão ver o Palmeiras que o PVC montou. Acompanha o vídeo até o final para vocês verem se vocês concordam. E lá no final do vídeo ainda tem o Massini também, projetando também, dando a opinião dele, projetando o possível Palmeiras sem o Evangelista. Beleza, pessoal? Então, acompanha o vídeo que tá bem bacana, sem mais enrolação. Então, bora direto pro vídeo. O Lucas Evangelista teve uma lesão tendínea na coxa direita. O Palmeiras usou esse termo na parte da tarde de hoje, mas a gente publicou de manhã que ele vai passar por essa cirurgia e está fora da temporada. Um jogador que, quando foi contratado, todo mundo considerava uma ótima peça para compor o elenco, né? O Richard Rios, ele era o dono da posição. Acabou que o Rios foi vendido. O Andréas, que era para ser o 8, só foi utilizado ali como um meio ofensivo. E essa posição de camisa 8 foi tomada pelo Lucas Evangelista. É uma lesão que cai muito mal no Palmeiras nesse momento, né? Porque o Lucas Evangelista, ele assumiu a titularidade, ele tinha um papel muito importante de liderança dentro do elenco. Conversava bastante com os jogadores, então é uma notícia que abala um pouco o elenco do Palmeiras e abre uma disputa, né, para vários jogadores que também estão correndo atrás, né? O Andréas é o favorito a assumir essa vaga, porque ele jogou a carreira inteira praticamente como camisa 8, mas o Alan aparece como opção, foi o nome escolhido pelo Abel quando ele poupou os titulares contra o Fortaleza. O Emiliano Martínez é uma opção, e o Aníbal Moreno, né, que foi quem o Abel escolheu no final de semana para entrar no lugar do Lucas Evangelista. Então fica essa nota aí, triste para o torcedor do Palmeiras. Ainda bem que o Abel tem opções, né? Vou ouvir o PVC já, mas Mussetti, você desde cedo nessa apuração, que depois foi confirmada pelo próprio Palmeiras, né? Aliás, o Palmeiras soltou um comunicado oficial dizendo que ele passou pelos exames, né? E que foi constatada uma lesão tendínea na coxa direita, que vai ser submetido à cirurgia, como o Latif trouxe pra gente. Você está nessa apuração desde cedo, então realmente uma notícia que o torcedor palmeirense não gostaria de ter, embora tenha outras opções, mas ainda assim um jogador que vem jogando muito bem, então que vai fazer falta nesse time do Verdão. Vai fazer muita falta. Alô, para mim, o melhor jogador contra o River Plate, destaque recente do Palmeiras. Eu vou ler as mensagens de uma fonte que é uma pessoa próxima ao Lucas, que foi quem me passou a informação mais cedo. A resposta foi: cara, a gente já esperava. Ele não conseguia pisar o pé no chão, não parou de doer em nenhum momento. Não era dor normal de lesão muscular. E aí ele confirma, foi uma lesão de tendão, rompeu o tendão da posterior, vai ficar um bom tempo fora. Muito triste, baita zica, ele não merecia. E não tem como não pensar que o Palmeiras vai pegar a LDU na semifinal e que é favorito, um pé na final. Imagina perder uma final de Libertadores, mas ele tem que seguir, vai dar certo. Foram as mensagens da fonte, então imagina a cabeça do Lucas Evangelista, que num primeiro momento ele poderia ter pensado que era uma lesão que poderia tirá-lo de alguns dias, algumas semanas, mas a recuperação não vem. É diferente de uma lesão que você vai lidando com a dor, tomando um remédio, fazendo fortalecimento. No caso dele era algo mais grave, eles já esperavam, só algo muito diferente faria com que esse diagnóstico não fosse de uma lesão das piores musculares, né? Então, normalmente se cuida com tratamento, com fitoterapia, tratamento conservador. Então a necessidade de cirurgia mostra quanto foi grave
uma fatalidade, né? Esticou demais, abriu. E aí o Lucas Evangelista precisa lidar com essa dor de perder uma semifinal de Libertadores e talvez uma decisão do maior campeonato do continente. É uma pena, né? A gente pensa no time, claro, na torcida, mas em primeiro lugar o atleta, a saúde do atleta, a carreira do atleta, os sonhos dele. A gente falou aqui do Lucas Evangelista no de primeira muito quando ele estava sendo contratado pelo Palmeiras. Até teve uma questão que ele demorou um pouco mais para ser oficializado, né? E ele queria muito vestir a camisa do Verdão. Ele chega, aí depois que ele começa a jogar, o Palmeiras contrata o Andréas, já fica, ele é o cara que vai sair do time. E ele foi lá, trabalhou duro para se manter no time, tanto que o Abel escala os dois juntos, então realmente é uma pena muito grande. PVC, tem o lado do atleta e agora o lado do Abel, que vai ter que começar a pensar nas opções. Latifi já trouxe algumas possibilidades, né? O Andréas, que pode jogar um pouco mais adiantado, mas pode recuar um pouco também, fazer a função de 8 que ele já fez tantas vezes. Você tem o Aníbal, você tem o Emi Martínez, você tem o Alan também. Como você pensa na montagem desse meio de campo agora sem esse jogador e que falta ele faz? Ele faz muita falta porque está jogando bem. Sim. Mas eu acho que aquilo que eu falei ontem. 3 semanas atrás, a torcida queria matar ele. E hoje não. E hoje todo mundo reconhece que ele está jogando bem. Então tem essa paciência, precisa ter. Cara, a temporada do futebol no mundo, mas especialmente no Brasil, ela é uma montanha-russa. Ela é uma maratona com obstáculos. Então não adianta você ficar pensando, 3 semanas atrás, a torcida olhava para o Lucas Evangelista dizendo, pô, mas esse cara não joga, tem que tentar logo o Andréas. É o que a gente está falando, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Exatamente. O Palmeiras é o melhor time do mundo, aí o Palmeiras faz 2 partidas que não é tão superior assim, não é tanto assim. A melhor partida para mim que o Emi Martínez fez, eu acho uma pena o Lucas é um grande jogador, estava jogando muito bem, uma pena, vai andar para frente, como o Mussetti disse, dos amigos dele dizendo, aqui, parágrafo, não tem um jogador como ele no elenco. A melhor partida que o Emi Martínez fez pelo Palmeiras, na minha opinião, foi o jogo de Barueri contra o Corinthians, quando ele jogou de 8. Ele não jogou de 5, fez gol, jogou de 8. E jogou bem. O Emi Martínez pode ser o 8, mas pode não ser. Depende do quê? Depende do Maurício voltar bem. O Maurício não voltou bem da lesão. Depende do Veiga conseguir voltar a jogar sem dor. O Veiga está num processo de evolução, mas ainda não chegou no nível Veiga. E depende, se você tiver Maurício e Veiga como opções, você traz o Andréas para trás, joga o Maurício pelo lado do campo, joga Maurício, Flaco e Felipe Anderson, Vitor Roque na frente e equacionou com o Andréas de segundo volante. Só que o Abel disse que não treinou o Andréas ainda como segundo homem. Então, se ele treinar como segundo homem de meio campo, o Andréas toma posição. Se você tiver uma opção boa, seja o Maurício ou seja o Veiga. E aí você tem que reorganizar para conseguir ter um time que, essa semana, pode ser decisiva para o campeonato. O Palmeiras tem que ganhar do Vasco e tem que ganhar do São Paulo. E torcer para o Flamengo perder pontos. O que é que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro? Ele precisa chegar no dia 19 contra o Flamengo no Maracanã com 2 pontos perdidos a mais que o Flamengo. Ou seja, ele precisa chegar no confronto contra o Flamengo pelo confronto direto. Ainda que ele empate com o Flamengo, ele vai manter a distância muito próxima. Só que se ele perder 2 pontos para o Vasco, que está bem, e perder 2 pontos para o São Paulo, e o Flamengo ganhar os 6 pontos, a distância real, que hoje é de 2, a distância de pontos ganhos é de 5. Sim. Mas a distância real é de 2, ela vai subir para 6. E aí o campeonato vai ficar encaminhadíssimo para o Flamengo. Então, é muito importante chegar a uma conclusão antes do jogo de amanhã. O que é que o Abel vai fazer e tentar fazer com que funcione. Porque a gente está vendo a tabela aí, como o PVC trouxe, né? Vamos voltar ali à tabela que a gente consegue visualizar bem. Isso, em tela cheia a gente consegue visualizar bem. Boa. O Palmeiras está na 3ª colocação, tem 1 jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. O Flamengo tem 54 pontos e o Cruzeiro tem 50. Então, são 5 pontos de diferença em relação ao Flamengo. Mas como tem esse jogo a menos, por isso que o PVC fala, né? Da distância real, da distância que está na tabela e da distância por aproveitamento, também chamada aí de distância por pontos perdidos.
Se deixar descolar nesse momento do campeonato, vai ficando mais complicado, né? Se você for se afastando ali dos 2 primeiros, vai ficando mais complicado. E agora, na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Joga em casa, no Allianz Parque. Esse jogo que será às 7 da noite e tem transmissão do Premier. Algumas dúvidas, né, Latifi? Evangelista fora, como é que ele vai montar esse meio de campo. Teve a questão do Piquerez também, né, que saiu do jogo contra o Bahia. Palmeiras vem de uma derrota para o Bahia depois de reclamar bastante das condições do gramado e ele saiu com dores do joelho. Ele é dúvida, como é que está a situação do Piquerez? E pelo lado do Palmeiras, né, ainda mais depois de ver que perde um jogador importante por conta de uma lesão grave que vai ter que fazer uma cirurgia, o Palmeiras coloca na conta do gramado essa lesão do Evangelista? O lance do Evangelista ele foi mais de um choque, né? Então, não foi... O Palmeiras não culpa o gramado, mas o gramado em si ajudou a causar o estrago, né? Porque o jogador tem que fazer um esforço a mais, então a lesão do Evangelista é de rompimento, então teve uma sobrecarga no músculo. E sobre os desfalques do Palmeiras, as duas laterais, né, são dúvidas, né? Porque o Kelvin, ele ontem foi preservado, né, do treino, ele ficou na parte interna se recuperando do trauma do pé que teve ainda no jogo de ida contra o River Plate. Ele jogou a volta, mas foi poupado contra o Bahia. E na lateral esquerda, o Piquerez, ele sofreu um trauma no joelho direito também. Esse sim, por conta do gramado, é nítida a imagem do Piquerez. Ele dá um kick no gramado quando ele tenta deslizar para dar um carrinho. E ele deve ser poupado para o clássico do final de semana, né? O PVC falou, essa semana é importantíssima para o Palmeiras no Brasileirão. Tem o jogo contra o Vasco em casa e no final de semana pega o São Paulo no Morumbi. Então o Piquerez deve ser preservado. O Jefté, que não foi bem contra o Bahia, né? Ele toma o corte do gol do Ademir, deve ser o titular. E o Giai na lateral direita. Isso se o Kelvin seguir preservado, né, no treino de hoje. O Palmeiras ainda não treinou hoje, mas a expectativa é de que o Kelvin seja segurado mais uma vez para o Giai, que renovou o contrato, né? A gente trouxe a informação ontem, assume essa posição no jogo de amanhã. Boa! Quero ouvir o Sete sobre o jogo, porque é um Vasco que vem embalado, não é jogo fácil. Mas antes, acho que eu tenho que ir pro break, chefa. Stephanie, me dá ordens aqui. Vasco também com problemas e com problemas sérios. O Cuesta não foi relacionado, reforço recente que se deu muito bem com o Robert Renan. O Vasco já havia perdido o Barros e também está sem o Matheus França, que seria uma alternativa para o segundo tempo. Em compensação, o Tietê está relacionado depois de uma lesão muscular. Não sei se já substituiria o Barros, pode entrar o Matheus Cocão. Enfim, mas é um Vasco com problemas. O Diniz encontrou um caminho com esses dois novos zagueiros que parece que jogavam juntos há muito tempo, o Cuesta e o Robert Renan. Com dois volantes, marcam muito, correm muito o Gumora e o Barros. Então vai ser um Vasco mexido para enfrentar esse Palmeiras, mas de qualquer forma um Vasco competitivo. Acho que o Palmeiras vai ter longe de ter uma vida fácil mesmo jogando em casa. E a lesão é grave, ele não joga mais na temporada. É isso, ele vai passar por cirurgia. Nós estamos em outubro, vamos calcular. Outubro, novembro, dezembro, fevereiro ele deve estar voltando. Imagino eu 3 a 4 meses, porque descolou o músculo do osso. E vai ter que fazer cirurgia para colocar de novo, recolocar ali. Não é Para mim, o Evangelista é um jogador muito importante pela liderança que já tem e pelo equilíbrio que ele dá para o time, né? O Palmeiras começa bem o jogo lá em Salvador com o Evangelista fazendo esse trabalho, né? De apertar a saída de bola do Bahia, um jogador com dinâmica. Mas, cara, a solução tá aí. Eu não gostei do que eu vi o Abel falar. Se calhar eu poderia ter colocado o Andrés de 8, mas ele não treinou aqui. Oi? Como que não treinou de 8? Hã? Não escutei. Fala de novo. De novo, como diria o Dino. Tinha que ter treinado de 8, sim. Aliás, é a função preferida do Andrés. É a camisa 8. Então, se ele tá sem ritmo, tá com problema, aí tudo bem. Dá para entender. A substituição esdrúxula que ele fez de colocar o Aníbal e não colocar o Alan, ou não colocar o Facundo, ou qualquer outra substituição, ajudou muito o Palmeiras a perder o jogo para o Bahia. O Abel foi muito mal no domingo, na montagem não, mas nas trocas que fez, depois das contusões. O Piquerez era natural, o Jefté, mas a troca
E ele falou, quando o Abel fala assim, se calhar eu poderia ter colocado Vessa no lugar do Arnaldo, se calhar, né? O William Bonner talvez pudesse vir aqui aproveitar o programa, não vai, porque o Tiras é melhor. Enfim, resumindo, é o Andrés de 8, e aí o lado você pode pôr o Sousa, você pode pôr o Facundo, você pode voltar o Maurício, né? Que tá ali fora, principalmente para esse jogo, né? Contra o Vasco, que é um jogo que o Palmeiras precisa marcar alto, precisa sufocar o Vasco. É um jogo com características diferentes, né? E outra aberração, não estava aqui ontem, mas olha, é tirar o Vitor Roque do time. Era o único jogador. De novo. Tirou de novo. 4 dos últimos. Não é aquela questão da minutagem. Que minutagem? Tirou em 4 dos últimos 5. Era puro sangue, mano. Não, eu sei, mas essa explicação não é a mais... Não tenho essa explicação, cara. Se eu tivesse, eu diria. Olha, Não, mas o Abel faz muito isso. Não, ele faz no Vitor Roque. O revezamento... Cara, o jogo contra o Bahia, os únicos cheiros de Palmeiras no ataque era o Vitor Roque. Ele amarelou até o Ceni no banco. Amarelou muito os 2 zagueiros, um volante, entendeu? Ele ganhava todas, ou era uma falta, sim, ou era um lateral, ou o Palmeiras andava que nem jardas, era um time morto, naquele pasto de Salvador. E, cara, foi assim. Entendeu? Não é o cara pra tirar. Só uma coisa, não é o cara pra tirar. Ver o time principalmente pelo Vasco, mas é o seguinte, a partir de hoje temos um novo Palmeiras. Sim. Ele tem que pensar no formato, né? No formato, porque acabou, o Evangelista tá fora. E era o cara que dava equilíbrio, que fazia Então, mas já são 2 jogos consecutivos que o Andrés não joga nada. Nada, tá? Nada. Então... Agora vai ficar quem? O Aníbal? O Emiliano? Não. Põe alguém na frente? Não. É isso? Pô, faz o Facundo equilibrar o lado direito e põe o Andrés de 8, cara. Vem um novo Palmeiras aí. Pô, tem Maurício, Pô, é um cara que vai trocar, não são 10. Não faz sentido. Não é pra ter drama, nem... Não é drama, mas ele é um cara que tava dando um equilíbrio e essa possibilidade de jogar com os 2 na frente. É um fato. Mas pode continuar jogando com os 2 na frente, com o Andrés vendo o jogo lá de trás, cara. Pelo amor de Deus. É só fazer o mais simples. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam acompanhar as informações trazidas aí pelo pessoal lá do programa de primeira do All Sport, né? O Massini também aí no programa G4 no Band Esportes, trazendo as informações aí sobre essa lesão do Evangelista, né, e já projetando um novo Palmeiras, né, novo time aí do Palmeiras sem o Evangelista que, né, depois chegou, né, não estava muito bem e agora que estava se destacando, né, que agora que o Evangelista estava começando a jogar bem, começando a se destacar, começando a evoluir e talvez já se firmar ali no time. Infelizmente vem essa lesão, né, pessoal? E agora é isso, um novo Palmeiras que tem que ser feito aí a partir dessa baixa terrível aí do Evangelista, né, pessoal? Enfim, o que vocês acharam aí das opiniões do PVC, do Latifi, lá no de primeira, do Massini? Você concorda com eles ou não? Deixe sua opinião aqui no campo dos comentários, deixe o seu provável Palmeiras aí também, que você acha que é o mais ideal para seguir na temporada sem o Evangelista. Bom, trazendo aqui para vocês, pessoal, o Murilo Dias, ele lá no X, né, antigo Twitter, publicou aqui esse post falando a respeito desse novo Palmeiras sem o Evangelista, esse é o provável Palmeiras dele, né, no caso aqui do Murilo Dias, @MMuriloDias. Então olha só, esse seria o meu Palmeiras ideal sem o Evangelista. O Everton, Kelvin, Murilo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Andrés Pereira e Felipe Anderson. Lá na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí ele ainda deixou aqui, né? Loucura? Perguntando aí. Enfim, pergunto pra vocês também. É loucura esse provável Palmeiras, esse time aí do Murilo Dias, sem o Evangelista? Esse Palmeiras você acha que emplacaria? Você acha que é o mais correto, é o mais ideal? Enfim,
Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião. Como eu disse, deixa o seu provável Palmeiras aí também, sem o Evangelista, que você pensa aí que é o melhor. Mas enfim, pessoal, eu acho que esse aqui é um provável Palmeiras, sim, com o Veiga, né? Recuando, concordo com o PVC, o Marcini. Pode se recuar também o Andreas Pereira para jogar de 8. Ele sempre, na verdade, jogou de 8, né? O Andreas, ele, igual o Marcini disse, jogou mais na carreira. Na carreira dele, ele jogou mais de 8, né? Então, assim, acho que ele pode jogar tranquilamente de 8. Eu acho que, na verdade, é a posição dele. Enfim, mas vamos aguardar aí o que o Abel vai pensar para esse time, o que o Abel vai fazer, né? Enfim, pessoal, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre inteirado, atualizado em tudo que tá acontecendo com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. É o porco, é nóis. Fui.